Olá, que Deus abençoe a sua vida e abençoe toda a sua família. Eu já começo o programa perguntando para você como está a sua família, como está o ambiente dentro de casa. Não existe nada pior do que não ter paz dentro da própria casa. Isso acontece com muita gente. Brigas em casa, separação, vícios, um filho que está usando drogas. Se a sua família está aí sofrendo a dor do luto, de ter perdido um ente querido de maneira trágica, ou de uma doença fatal, os problemas familiares, infelizmente, eles abalam a qualquer um. E por isso, no programa de hoje, estaremos falando mais sobre isso e mostrando para você como fazer um caminho para que você possa ter paz dentro de casa. Se você quiser, você pode preparar um copo com água, daqui a pouquinho vamos orar aqui no programa. Aqui ao pé da cruz, aqui no estúdio, nós temos aqui uma cruz e vamos dobrar aqui os joelhos em oração por você e pela sua família. Quem sabe a senhora é uma mãe que já não sabe mais o que falar, o que fazer com os problemas aí da sua casa. Ou uma esposa, um pai. Então vamos unir a fé. Quando nós oramos, Deus nos atende. Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Manda para mim aqui via QR Code que está aqui no cantinho da sua tela. Só apontar a câmera do seu celular e mandar aqui o seu nome, o nome dos seus familiares. Se você quiser, os seus problemas, que nós vamos orar aqui ao pé da cruz. E daqui a pouquinho nós vamos conversar aqui no programa, na sala de entrevista, com a Eliane. Ela que já cresceu em um lar muito problemático e depois, na fase adulta, ela passou por um drama profundo de ter um filho envolvido com drogas e ao ponto de perder esse filho. Uma história impactante que vai ajudar você que está também passando um drama dentro de casa. Eu já volto. Quando você pensa em família, o que vem à mente? Considerada a principal instituição do planeta, a família é mesmo a base de tudo. É nela que se constroem valores, que se desenvolve a autoestima, que se aprende o que é respeito. Durante décadas, a imagem vendida e muitas vezes idealizada foi a da chamada família de comercial de margarina. Todos à mesa, sorrindo, unidos, sem conflitos aparentes. Um retrato leve, harmonioso, inspirador. Mas, de fato, qual tem sido a realidade das famílias nos dias atuais? Do outro lado do mundo, a família real britânica, uma das mais observadas e influentes do planeta, símbolo de tradição e protocolo, também não escapou de rupturas públicas. Em 2020, o príncipe Harry anunciou o afastamento das funções oficiais ao lado da esposa Meghan Markle. A decisão marcou um rompimento com a estrutura da monarquia e expôs tensões internas, divergências profundas e um relacionamento familiar abalado, a ponto de ele se desligar das funções reais. Outro clã constantemente exposto e acompanhado por milhões de pessoas também viu conflitos ganharem os holofotes. O clã Beckham acusou os próprios pais David e Victoria Beckham de tentarem sabotar sua festa de casamento. O jovem afirmou ainda que os pais são teatrais e que tentam fingir que está tudo bem nas redes sociais. E se do outro lado do mundo, famílias tradicionais enfrentam rupturas públicas, aqui no Brasil também não é diferente. O cantor Zé Vaqueiro foi alvo de polêmica após não convidar a própria mãe para seu casamento. Na época, Nara de Sá Marcolino fez um desabafo público nas redes sociais, expondo a dor de não participar de um dos momentos mais importantes da vida do filho. O caso gerou forte repercussão e os desdobramentos não param por aí. Recentemente, o cantor e a esposa anunciaram a separação. Quando o conflito deixa os bastidores e ganha espaço público, a imagem da família perfeita começa a ruir.
Se até núcleos familiares admirados, influentes e milionários enfrentam rompimentos e acusações públicas, o que será que está acontecendo dentro das casas anônimas, longe das câmeras? Pai mata filho com facada no pescoço durante discussão. Mulher mata mãe por causa de corte de cabelo. Filho coloca fogo na própria casa com os pais de 90 anos dentro. Essas são apenas algumas das manchetes que se repetem no mundo todo. Famílias desprotegidas tornam-se vulneráveis diante de tensões, conflitos internos e até mesmo vícios. O comediante e apresentador Danilo Gentili revelou em um podcast o impacto das drogas em sua família. Minha família era muito unida. Era pobre, mas era unida. Meu pai punha aquela lona preta no quintal pra fazer churrasco e é tudo os tios. E eu vou, na Páscoa, alugava quiosque pra fazer churrasco. Sempre foi muito unida a minha família. Até que a droga entrou na minha família. Meus tios, minhas primas começaram a usar. E a família foi pro saco. Acabou minha... Sério? Destruiu minha família. A ideia de família continua sendo um ideal. Mas, na prática, muitos lares enfrentam batalhas silenciosas. Pais exaustos que perderam o controle, a autoridade e o respeito. Filhos isolados, sem direção, sem referência. Famílias conectadas com o mundo, mas desconectadas dentro de casa. E o resultado: conflitos, frustração e tragédias que poderiam ser evitadas. Famílias desprotegidas e sob ataque. Essa é só mais uma entre milhares de cenas que mostram o peso das consequências quando a estrutura familiar se fragiliza. Até que ponto estamos preparados para proteger o que deveria ser o alicerce da sociedade? Bom, nós estamos hoje aqui na sala de entrevista com a Eliane, ela que vai contar a sua história de superação, de mudança, usando a fé. Tudo bem com a senhora hoje? Senhor bispo. Conta pra gente como é que estava a sua vida, o que aconteceu com você? Bispo, na minha infância, eu fui uma criança que nasci em um lar muito perturbado. Por quê? Porque a minha mãe brigava muito com o meu pai. A minha mãe, ela nunca foi feliz, ela não era feliz, porque o meu pai agredia muito ela. Então, ele deixava, por conta da bebida, o meu pai, que hoje não está entre a gente, ele não dava alimentos pra gente, deixava nós passar fome. E a minha mãe, ela procurava outros meios para alimentar nós, a chegar de um ponto de nós se alimentar e ela lavar as vasilhas e guardar para que ele, quando chegasse bêbado, não agredisse ela, porque ele ia perguntar para ela como que ela conseguiu o alimento para nós. Eram quantas crianças, quantos filhos? Nós éramos 4, morreram 2. É mesmo? Sim, um em acidente de carro e o outro se enforcou. Então hoje só é eu e a minha irmã. Então o seu pai era alcoólatra, Sim, ao extremo de ser violento com vocês, sim, muita miséria. muita. E aí, quando ele chegava, então ele não brigava com a sua mãe, que ela escondia as coisas? Ele brigava com a minha mãe por qualquer coisa. Por qualquer coisa, ele brigava com a minha mãe. E eu era muito apegada ao meu pai. Mas só que até a mim, ele me maltratava também. Que uma vez ele chegou ao ponto de me bater e a minha mãe partir para cima dele. Eu cresci em um lar que o homem, ele não era a autoridade, e sim a mulher. A mulher é que mandava. A mulher é que tinha que gritar mais alto do que o homem. O homem, ele só, o direito dele era só de trazer as coisas para dentro de casa. Então eu fui crescendo num lar muito perturbado, de muitas brigas, muitas confusões. Minha mãe saía correndo com a gente no colo por conta, guardando a vida da gente, para que ele não viesse tocar na gente. Então ela corria nas ruas, escondia a gente dentro das casas, das vizinhanças, para que ele não viesse tentar contra a vida dela e contra a nossa vida também. Seus irmãos que morreram,
O de acidente já foi adulto ou ainda criança? Um com 16 e o outro na idade de 30 anos, que se for. O de 16 foi em acidente de automóvel. Sim, senhor, o ônibus atropelou ele. Aham. E o outro tirou a própria vida. Sim, senhor, tirou a própria vida. Ele também sofreu tudo isso com vocês na infância. Sim, sofreu também. E depois que vocês cresceram um pouco, isso parou? Então, a minha mãe chegou a se separar do meu pai. Então, aonde nós vivíamos com ele, através da separação, nós fomos morar em outro lugar, Vocês ficaram com quem? Com o pai? com a mãe. Com a mãe. Minha mãe nos levou. Então, lá foi que, diante de tudo, aconteceu o assassinato, a perda dos meus 2 irmãos. A minha mãe não estava mais com meu pai. Mas sim, ela entrou em outros relacionamentos, né? Então, a minha mãe sempre, de lá para cá, ela começou a ralar, começou a trabalhar, começou a lutar para trazer o alimento para dentro de casa, mas sim com outra pessoa que não é o meu pai, que não era o meu pai. Aí, de lá para cá, eu cresci, fui crescendo, assim, continua com brigas dentro de casa, vícios dentro de casa, muita perturbação mesmo, a imagem do diabo mesmo dentro de casa. Aí fui crescendo, eu já na idade de 10 anos, já comecei a me envolver com o cigarro, em uma amizade que, entre aspas, eu confiava muito, andava junto com ela e fui começar a fumar o cigarro. E de 10 anos até os 30 anos, eu comecei a fumar cigarro. Então, de lá para cá, eu fui conhecendo as festas, fui conhecendo, fazendo novas amizades, fui conhecendo homens, fui conhecendo as drogas, fui conhecendo a maconha, até que então conheci o pai dos meus filhos. Justamente com o pai dos meus filhos aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o meu pai e a minha mãe, comigo. Ele era alcoólatra também? Sim, alcoólatra, viciado, me maltratou muito, me deixava em casa com os meus filhos passando fome. O que a minha mãe fez, eu fiz também, porque eu olhei o que a minha mãe fazia. Então eu fui me relacionar com outras pessoas, comecei a atrair o pai dos meus filhos, sem ele saber, por conta que eu tinha que dar alimento para os meus filhos. Até que chegou um ponto de eu, entre aspas, ter forças para largar o pai dos meus filhos. De lá, bagunçou mais ainda, que eu cheguei a mais profundo do sofrimento, porque fui conhecendo outras pessoas a mais profundas, pessoas traficantes, usuários de drogas, assaltantes, ladrão. Fui conhecendo todo tipo de pessoas desse tipo. Então eu fui me envolvendo a mais. Me cheguei ao ponto de usar drogas, de traficar também, de andar nas ruas suja, não fazia a limpeza. Os filhos nesse momento com a minha mãe. Vocês tiveram quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Não chegou ao ponto de se jogar nas drogas e ficar na rua. Isso. Qual foi o pior momento disso tudo? Então, o pior momento foi que aconteceu comigo dentro de uns desses relacionamentos, né? Um deles, por ciúmes, deu 2 disparos de arma de fogo. Como eu já tinha falado anteriormente, aprendi que no lar, que a mulher que gritava, a mulher que mandava dentro de um lar, né? Então, ali eu tentei encontrar a pessoa, o meu companheiro que vivia comigo. Então, ele saiu, quando ele voltou, já foi com uma arma de fogo, dando 3 disparos em mim, ao ponto de uma das balas, das piores balas, que se chama uma bala Dundu, atingir a minha mão, que eu perdi 2 dedos. É mesmo? Foi um tiro que perdeu 2 dedos? Isso. Pegou um tiro nas minhas mãos, o outro no meu braço e o outro entre a minha costela, só que não afetou a minha costela. Aí tentou lhe matar, né? Sim, tentou me matar. Então, depois disso, todo o tempo, fui me aprofundando mais, não encontrava outro caminho, não tinha outro caminho para mim. E assim, com aquele vazio, com aquela tristeza dentro de mim, que os meus filhos não ficavam mais comigo, porque eu já estava
ao extremo de drogas, de bebidas, não parava em casa, né? Então, a minha mãe, por medo e por para ter cuidado com os meus filhos, levava os meus filhos para casa dela, não deixava os meus filhos comigo, com medo de eu tentar contra a vida dos meus próprios filhos. Aí, então, quando eu cheguei para mim, o começo de eu usar as drogas, que foi o crack, eu tive 2 opções dentro de um quarto escuro, porque eu fui traficante também, junto com essa pessoa que deu esses disparos sobre mim. Eu tive 2 opções, ou me enforcar, ou usar droga. Como tinha muita droga dentro da minha residência, eu usei a droga porque veio uma lembrança do meu irmão. E eu vi o que aconteceu com meu irmão. Tudo que aconteceu ali. O irmão que tinha morrido. Isso, que se matou. Então, eu fui usar droga. Nessa noite, bispo, eu fumei mais de 50 gramas de crack, que é muita química, muita substância, em um recipiente que eles fazem em uma lata de refrigerante, de cerveja ali. Então, eu só dentro de casa, mas quando acabou, eu fui para o espelho, eu não me via. Eu via outra imagem. Uma pessoa muito diferente mesmo. Então, ali eu comecei a chorar, saber, procurando o porquê, mas não sabia. Não sabia o porquê, não sabia. E ali eu fui, foi que continuei. Continuei usando as drogas, continuei na prostituição. Chegou ao ponto de me prostituir para ter a droga. Pegava os alimentos de dentro de casa para ir trocar nas bocas de fumo, os alimentos. Tinha uma pessoa comigo também, que ele, para não me ver com outras pessoas, ele me mantinha com as drogas para não me ver com outra pessoa. Aí que ele sabia que eu ia me prostituir para me ter as drogas, porque eu não trabalhava. E as coisas fáceis, eu ia mais buscando, meus olhos só olhavam para as coisas fáceis, não para as difíceis, né? Então, se eu olhava uma facilidade de usar droga, ali eu ia usar droga. Ali nas biqueiras ali, ficava devendo nas bocas de fumo. Aí chegava onde minha mãe, pedia para ela me dava, mas ao mesmo tempo não me dava, mas hoje ela diz que era com um aperto muito grande no coração, mas ela não queria ver a filha dela morta por mão de traficante, por conta de dívidas. E essa foi uma vida que eu levei. Tive um filho também, outro livramento que Deus me deu. Tive um filho, que esse filho ele não sobreviveu por conta das drogas, que o meu parto ia ser um parto muito delicado e eu não tinha sangue para fazer esse parto. Por conta que é Magra também. muito magrinha, muito. Então eu não tive esse filho e o médico chamou a minha mãe e falou para ela que eu ia ter esse parto, esse filho normal. Porque se ele fizesse o parto cesáreo em mim, o filho já estava morto, eu ia morrer. Então ali foi que sofri muito, até para me botar o meu filho, ter o meu filho, eu sofri muita dor mesmo, e saber que o meu filho estava dentro do meu ventre, como que eu ia colocar aquela criança para fora, sendo que nunca tinha acontecido isso comigo, com os outros filhos. Os meus 2 filhos foram uns partos totalmente diferentes. E ali eu me preocupava até que deu tudo certo. Eu fui para a maternidade, para a sala, tudinho. Foi uma luta lá, mas consegui ter o meu filho, mas morto. A criança nasceu sem vida já. Isso, já nasceu sem vida, o meu filho. Então, continuei Piorou mais na sua nas vida? drogas. Sim, senhor. Continuei nas drogas, né? E fui conhecendo o grupo de evangelismo. Eles foram me evangelizando desde o começo, né? Que lá onde eu moro tinha um núcleo, né? Um núcleo muito abençoado mesmo, este núcleo.
que os irmãos, os evangelistas, eles iam evangelizar. Eu corria para um lado, fugindo deles, e eles já estavam lá do outro lado, ali, me procurando ali. Quando eles se encontravam, me davam uma palavra de força, me encontrava de cabeça baixa, às vezes até amanhecida de um dia para o outro, amanhecida. Uma obreira me leva, quantas e quantas vezes me levou para minha casa, já amanhecida, junto com a filha dela, né? E ela, bispo, a minha vida foi um fracasso. Deus usou pessoas, usou ali anjos e Sim, resgatar daquela vida. sim, senhor. E aí, você lembra quando é que foi pela primeira vez na igreja? Lembro, tem como esquecer. Eu lembro se um certo dia o obreiro chegou para mim, eu de cabeça baixa, na porta da minha casa. Ele chegou e perguntou para mim se eu queria sair dessa vida, daquela vida que eu vivia. Eu falei para ele que sim. Ele disse assim, vamos lá no núcleo? Eu vou. Mas eu não ia. Eu não ia, bispo. Não tinha força. Mas eles todo o tempo ali insistindo comigo. Insistia comigo. Mas um dia eu disse para ele, eu vou. E fui. Lá escutei a palavra de Deus, cheguei lá, escutei a palavra de Deus, a pregação. Lá fui para casa. Continuei ainda nas drogas, mas continuava indo. Quando eu era convidada por alguém, eu não bebia, eu não fumava cigarro, eu não usava droga, procurava a minha melhor roupa para ir. Agora, a minha melhor roupa era só um pedaço de pano que eu usava, o short muito curto, e eu ficava com vergonha para ir. Mas assim mesmo eu ia. E lá o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Lá de pouquinho ele foi, participava lá da Santa Ceia, mas quando eu chegava em casa, eu ia para o quarto escuro, eu ia chorar, eu ia para as biqueiras, os amigos passavam, chamavam, eu ia com eles. Você até ia, mas não tinha se entregue a Deus ainda. Ainda não. Demorou muito para se entregar? Demorou para me entregar ao Senhor. Mas um dia, bispo, eu tomei uma decisão. Uma pregação, eu participei numa quarta-feira da Santa Ceia. O Espírito Santo usou o pastor e falou comigo. E ele disse que não era mais para mim participar da Santa Ceia e continuar fazendo o mesmo, voltar atrás e continuar fazendo o que eu estava fazendo. Porque estava errado. Eu estava fazendo algo errado. Eu estava trazendo para mim maldição, a morte para minha vida. Então, ali eu entendi. Eu disse, eu vou me batizar no domingo. Isso numa quarta-feira, vou me batizar no domingo. Nas águas, que também nessa quarta-feira falou também sobre o batismo nas águas. Sim, senhor. Então, eu terminou a reunião lá no núcleo. Eu fui até onde o pastor e falei para ele assim, pastor, eu vou me preparar. Ele não deixou nem eu terminar de falar. Ele disse, é hoje? Eu disse, sim, é hoje. Mas eu não vi o homem mais. Eu já vi o próprio Deus falando comigo. Ele já tinha falado comigo lá na hora que eu participei da Santa Ceia. Então eu fui. Se batizou? Fui e batizei nas águas. Bispo, eu tinha um cigarro ainda em casa e tinha um material de usar droga, que era o cachimbo. Então, quando eu saí de lá, eu não saí mais aquela Eliane. Não foi simplesmente em banho com água, não. Ali foi a morte mesmo da vida. Morreu aquela velha Eliane. Morreu. Então eu fui ao caminho de casa pensando, eu tenho um cigarro e o que eu ouvi, eu não vou poder mais fumar esse cigarro. Então uma voz negativa e a voz positiva falava comigo. Eu disse, não, eu não posso mais. Eu morri ali, eu entreguei a minha vida ali. Então eu fui para minha casa. Quando eu cheguei lá, eu peguei debaixo do meu travesseiro o cigarro, um cigarro. Joguei no vaso sanitário e dei a descarga. E falei que assim que eu não desse esse cigarro, desse toda a vontade de fumar cigarro junto e dei descarga e foi. Estava decidida mesmo. Sim, senhor.
E assim também eu fiz com um cachimbo, eu joguei ele também dentro da fossa. Joguei e falei as mesmas palavras. E fui para casa, me deitei, dormi como nunca, bispo. É mesmo? Dormi como nunca. Acordei, outra Eliane. Aquelas preocupações que quando eu levantava, eu tinha aquela tristeza, aquele vazio, aquele pensamento já, como eu ia fazer para me usar a droga. Eu não fiquei mais com aquele pensamento. O pensamento foi que veio na minha cabeça quando eu levantei, foi que eu tinha entregado a minha vida para Jesus e que eu tinha me batizado. E que eu não podia mais voltar atrás daquilo que eu falei para o homem e para Deus também, que a gente fala, né, na hora do batismo, o pastor Aquele Roberto. dia, aquela decisão foi a sua libertação. E foi. Dali para frente, você conseguiu ficar sem os vícios ou teve recaídas? Não, senhor, graças a Deus. Não teve nenhuma recaída? Não, senhor, nenhuma recaída. Voltou a crack, Não, fumar. não, senhor. Quem que é o Eliane hoje? Como é que você está hoje? Estou bem, posso falar que eu estou bem, bispo. Tenho paz. Eu durmo. Eu já quero ficar só para me buscar Deus. Para me falar com Ele, ter o meu momento com Ele. Abrir o meu coração para Ele. Falar com Ele, ter Ele ali pertinho de mim ali. Ter a minha comunhão com Hoje Ele. não tem mais vícios. Não tenho mais vício. Como é que está a família, os seus filhos? Como é que estão? Os meus filhos estão tão bem, eles estão bem, a minha mãe também está bem, né? Nós estamos bem, graças a Deus. Então nunca mais teve recaídas, vícios? Não. Foi pra rua? Toda aquela confusão que foi a sua vida acabou. Acabou. As pessoas que lhe conheceram naquela altura, naquela época, ele vem hoje, o que elas falam? Ah, bispo, que Deus me transformou, que eu não sou mais aquela Eliane, que eu estou mudada. Eles não veem mais aquela Eliane. E que Deus fez a mudança mesmo, de fato e de verdade na minha vida. Sua vida é prova que tem jeito, que tem solução para vício, para qualquer problema. Sim, para vício e para qualquer problema. A sua mãe deve estar muito feliz hoje Sim, com a sua mudança. sim, senhor. Bom, você que está acompanhando o programa e está assim também, tem um familiar assim, ou você que está assim, você se considera um caso perdido. Você começou fumando, bebendo, já está no crack, você está perdendo tudo, já perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu seu trabalho, sua saúde, a sua autoestima, a sua fé. Ela quase morreu, foi até baleada. Crack, relacionamentos, morando na rua, prostituição, o inferno. E desse inferno, Deus resgatou ela. E hoje ela tem uma vida nova. Isso é para mostrar que tem jeito para você, para esse filho, para esse familiar. E virou a cabeça que você nem reconhece mais. Tem jeito. Se você quiser a nossa ajuda, que nós fizemos pela Eliane, vamos fazer por você gratuitamente. Você não paga nada. Procure uma Universal perto da sua casa, acessando aí o nosso site, é universal.org/localizar. Aqui em São Luís, nós temos várias igrejas Universal do Reino de Deus. A nossa catedral fica aqui no Canto da Fabril, no centro, na Rua Oswaldo Cruz, 1600. A Eliane frequenta no Maracanã, né? Sim, senhor. No Maracanã, sim, senhor. Fica na BR-135, quilômetro 8, o número 138. Maracanã. Se você mora no Maracanã, a Eliane participa ali diariamente com a sua família. Bom, eu vou agora ao intervalo, eu já volto. Que a nossa família seja abençoada, que a nossa família venha te servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós determinamos ao pé da cruz hoje, que nós e a nossa casa também servirão ao Senhor, que essa família não vai mais servir os vícios, esse filho que agora está usando droga, ele vai estar aqui te buscando, esse marido que agora está bebendo, em breve ele estará aqui te adorando, essa família que está dividida, em breve estará aqui unida na tua presença. Agora, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego aos pés da cruz a minha família, eu entrego aos pés da cruz os problemas da minha família, e eu creio, a minha família será bendita.
quando nós trazemos a nossa família ao pé da cruz, tudo muda. O único lugar onde a sua família vai ter paz e felicidade é quando a cruz estiver encravada, que representa a presença de Deus, no meio dessa casa, no meio desse casamento. Aquilo que nós trazemos ao pé da cruz recebe a proteção de Deus e a paz. No dia 3 de abril, nós teremos nessa Sexta-feira Santa um grande evento denominado Família ao Pé da Cruz. Nós colocamos aqui no altar uma cruz gigante em preparação para esse grande evento que teremos na Sexta-feira Santa. E vamos vir aqui, diante dessa cruz, com a família. Imagine você, mãe, trazer o seu filho aqui ao pé da cruz, para entregá-lo aos pés da cruz. O seu casamento, que tem sido tão problemático, a sua família toda reunida aqui ao pé da cruz. Toda Sexta-feira Santa, todos os anos, nós realizamos esse grande evento, onde reúnem milhares de pessoas. Tanto é que faremos 3 horários. Às 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, para as famílias virem aqui nessa Sexta-feira da Paixão, buscarem a Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz em uma sexta-feira como essa e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e venceu todo o mal na cruz. Se você quer vencer as brigas, colocar um ponto final, essa doença, separação, vícios e ter paz em casa, isso só é possível com Deus. E por isso eu convoco a toda a família católica para essa Sexta-feira Santa, evangélica, você que não tem religião, há uma concentração com oração por todas as famílias. Você pode passar ainda hoje uma universal, retirar esse convite para você colocar o nome da família aqui atrás. Você pode colocar o nome da família aqui. E orar em casa e se preparar para trazer o nome da sua família para colocar ao pé da cruz nessa Sexta-feira Santa. Inclusive, na Sexta-feira Santa, nós vamos entregar para todas as pessoas gratuitamente um frasquinho com azeite de Israel. Inclusive, tem um aqui ao pé da cruz, esse que aparece aí na tela agora. Nós estamos consagrando em oração e estaremos distribuindo milhares de frascos em forma de cruz com azeite de Israel. O azeite é um elemento bíblico e quando nós usamos com fé, milagres acontecem. Falando em milagre, você vai acompanhar agora o depoimento de uma mãe, a dona Célia, que teve muitos problemas com a filha dela. E ela apelou para a fé, apelou para a cruz. Se você está assim, sem saber o que fazer com esse problema na família, olha só o que essa mãe fez. Esse bebê é minha filha do meio, né? Minha filha mais velha, a Estefânia. Nasceu do jeitinho que tá aqui, bonitinha, curtinha. Uma menina dócil, carinhosa. Quando ela fez 1 ano foi quando eu cheguei na Universal. Ensinei o caminho da fé e ali a gente começou a caminhar juntas e trazia todos para a escolinha, ensinava e eu achava tão bonitinho porque elas traziam aquele ensinamento da escolinha da IBI que eu ficava admirada. Então eu falo, poxa vida, né? Que caminho maravilhoso que eu não tive, né? Tanto que com 13 anos eu me batizei nas águas. E eu falei, é isso que eu quero pra mim. Eu não quero outra vida pra mim. Eu não tinha curiosidade do mundo, nunca tive curiosidade do mundo. A minha adolescência toda foi esse caminho. Aprender a palavra de Deus, foi onde eu conheci a Deus. Eu comecei a entender o que realmente eu precisava, que era a minha salvação. E ela nos levar, nos ensinar, ela nunca impôs, mas não tinha como se impor. Era interessante estar ali. Era muito prazeroso estar ali, aprender mais. E ela colocava pra gente dentro de casa, como mãe, como amiga, como mulher de Deus. Ela trazia pra gente esse caráter dentro de casa. Tava caminhando bem e eu não percebi nada. Quando eu vi que ela tinha entregado o uniforme dela, que ela ia deixar a obra, aí foi uma surpresa muito grande. Eu me afundei no mundo. O que eu nunca conheci, eu conheci. Aí eu me envolvi com pessoas, eu me envolvi com uma mulher. Depois desse envolvimento com a mulher, eu me envolvi com o mundo de uma vez, assim, foi de cigarro, a drogas, a bebida, a prostituição, ao estelionatário, e assim foi. A minha vida todinha, ela decaiu em questão de dias.
E aí foi. Comecei a minha batalha espiritual, comecei a minha luta na fé, joelho no chão todos os dias, não media esforços, dobrava meu joelho e pedia e clamava, levantava 3 horas da madrugada e pedia e clamava. Tinha proposta assim para os filhos, eu estava dentro, estou lá no propósito. Vamos fazer isso para abençoar a sua casa, estou junto. Nunca esmorecer. 9 anos de luta. Eu estava ali, eu pegava meu envelope, dobrava meu joelho e falei, Senhor, é com o Senhor. Do altar eu apresentei ela, é no altar que ela vai voltar. Colocava meus votos no altar, mas tendo a certeza, não importava o tempo, mas que ela ia voltar lá, ia voltar para o altar. Fiz um voto expressivo, que eu não podia. Eu não tinha condições, mas falei, eu vou fazer. Eu fico sem nada, eu não pago nada, mas o diabo não vai tocar na minha filha mais. E aí eu fui para o altar. Peguei meu envelope e subi no altar, mas desci de lá também com a certeza. Ela até me convidava para ir, às vezes eu ia ali, voltava, mas era na porta da igreja, eu acendei meu cigarro e saí embora. E eu não queria dar o braço a torcer, porque se eu voltasse para casa, eu ia estar dando o braço a torcer. E depois de um tempo como eu vi que eu estava usando droga sozinha dentro da minha própria casa, eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. Eu achava que eu não era viciada, mas quando eu me vi usando droga dentro da minha própria casa sozinha, aí eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. E a minha única ajuda é a minha heroína, que é a minha mãe. E aí foi quando eu falei assim, Deus, se tem uma chance, se eu ainda sou digna desse pequeno milagre, chega até mim. Por quê? Eu preciso morrer agora. Eu não tenho mais vida. Eu não tinha objetivo. Eu não tinha mais fé. Eu não tinha mais prazer na vida. E ali eu falei, sim, Deus, você ainda existe mesmo. E ali a gente deu a mão. E eu falei assim, então vamos. Não tem dinheiro que pague essa grandeza de Deus na nossa vida, porque a gente vê o filho se acabando, é triste demais. Mas também quando Deus resgata, a alegria é constante. E aí ela tomou a decisão dela em dezembro. Eu nem sabia, mas eu vou me batizar. Eu falei, oi? Vou me batizar. Eu falei, graças a Deus. Se batizou, levantou dali essa nova criatura que está aqui. Graças a Deus. Levantou essa nova criatura que está aqui. Foi assim, da água pro vinho. Ela é a filha do meu voto. Essa foi a filha do meu voto. Olha que voto, hein? Voto de Ana. Nasceu de novo. E hoje, mãe, eu sou filha do seu voto. E fruto dos seus votos, hoje eu tenho que passar. Eu tenho que passar para minha filha. E eu falei para minha professora uma vez que dela vai ser o caráter que a senhora me ensinou. Esse caminho. Sim. E eu sou muito grata por tudo, por tudo. Por cada vez que a senhora nunca desistiu de mim. Nunca. Que a senhora nunca me julgou. A senhora poderia ter muito bem desistido. Por várias vezes que eu desliguei o telefone na cara da mãe, mas a mãe nunca desistiu de mim. Não, imagina. Eu tenho a certeza disso. Eu não tenho dúvidas e eu vou ser essa mãe. Pra minha filha, eu creio. Hoje a Estefânia é uma nova filha. Voltou a ser amiga da mãe e ambas estão aí unidas na mesma fé. Como está o seu relacionamento aí com seus filhos? Com a sua filha? Quem sabe você também criou a sua filha e seu filho na igreja. Ensinou tantas coisas boas e hoje a sua filha virou a cabeça, não lhe ouve, se entregou a amizades, a rebeldia, a vícios, a um relacionamento que ninguém na família aprova. E o que fazer? Traga esse problema, essa situação para o pé da cruz. Escreva aí no papel os problemas que você está passando e nessa sexta-feira santa, venha para a igreja. Vem colocar ao pé da cruz os problemas familiares. Cristo na cruz venceu tudo. Ele vai lhe dar vitória também sobre esse seu problema. Anota aí o endereço. Será aqui no centro de São Luís, esse grande evento Família ao Pé da Cruz, aqui na Catedral.
que é um lugar grande, amplo. Nós temos aqui mais de 3.000 lugares, um ambiente de fé, de paz, para você vir participar com a sua família. Não importa a religião, não importa de onde você vem, o seu problema, você não paga nada. É um evento nesse feriado santo, na Sexta-feira Santa, para todas as famílias. Repito, católicos, evangélicos, espíritas, você que tem algum crédulo ou não tem nenhuma religião, não importa, não é sobre religião. É sobre o que Cristo fez na cruz em um dia como esse. Aqui na Catedral, na Rua Oswaldo Cruz, no número 1600, aqui no Canto da Fabril. Tem estacionamento gratuito, tem a escola bíblica infantil, que é a creche para os pequenos. E se você quiser mandar alguma pergunta, falar conosco agora, é só você apontar aí o seu celular, a câmera aqui para o QR Code no cantinho, vai abrir o nosso WhatsApp e você pode aí ter mais informações sobre o grande evento Família ao Pé da Cruz. Lembrando que daqui a pouquinho vamos orar aqui no programa, prepare o seu copo com água. Eu vou intervalo, eu já volto. Meu nome é Jonathan Coutrin, sou aqui de São Luís do Maranhão e a minha referência familiar ela não foi boa, porque eu nasci em um lar destruído, onde meu pai ele era viciado em drogas. Presenciei muitas brigas do meu pai dentro do meu lar e aquilo ali trouxe traumas para mim. E quando me deparei com a situação, eu já estava enveredado no caminho das drogas, me viciei em maconha, me viciei em cocaína, me enveredei também no mundo do crime, cometi assaltos, cometi tráfico e a minha vida ela era destruída. Olá, meu nome é Rebeca de Souza, sou natural de São Luís do Maranhão e a referência da minha família não foi boa, pois na minha infância eu cresci em um lar destruído, tinha um pai que era traficante e perdi ele com 5 anos de idade. Então fui crescendo e a minha mãe se espelhou nele no mundo do tráfico e na minha adolescência, aos meus 15 anos, eu me espelhei na minha mãe no mundo do tráfico também. Tive vícios de maconha, cocaína, festa. Eu já conhecia ele e o nosso relacionamento foi um relacionamento de brigas, confusões, agressões verbais, físicas. E isso foi tudo através da referência de família. Então eu estava com a minha vida destruída, no vício, sem perspectiva de mudança, sem perspectiva de futuro. Então eu recebi um convite para participar de um evento como esse. Então eu decidi ir e ali eu me entreguei no altar de Deus. Me batizei nas águas e a partir dali começou a minha luta para trazer a minha família para perto de Deus. O meu lar onde era destruído, onde eu tinha os meus pais ainda no vício, tinha minha esposa também ainda no vício. Então comecei a lutar por eles. Fiz propósitos, comecei a agir a minha fé para que eles pudessem vir. Então, hoje em dia, todos estão na presença de Deus. E hoje em dia o nosso lar ele é transformado. Não existe mais os vícios, não existe mais as brigas. Então, eu e a minha família hoje estamos totalmente regenerados, transformados pelo poder da fé. Então, através do convite dele, eu aceitei a vir também, pois eu já tinha visto a mudança nele. Então, eu comecei a agir a minha fé para que Deus também me transformasse. Então, foi através de um evento como esse, da Família ao Pé da Cruz, que eu entreguei a minha vida ali no altar. Hoje eu não tenho mais vícios. Hoje a minha família é transformada. Hoje a gente tem paz. Hoje a gente tem alegria. E hoje a nossa família é uma referência, pois Deus está em primeiro na nossa vida e na vida deles também. Por isso eu convido você a participar desse evento, Família ao Pé da Cruz, dia 3 de abril, Sexta-feira da Paixão. Assim como foi uma bênção na nossa vida, será uma bênção na sua vida também, aonde Deus pode transformar a sua vida e a sua família também. Que a nossa família seja abençoada, que a nossa família venha te servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós determinamos ao pé da cruz hoje que nós e a nossa casa também servirão ao Senhor, que essa família não vai mais servir os vícios. Esse filho que agora está usando droga, ele vai estar aqui te buscando. Esse marido que agora está bebendo, em breve ele estará aqui te adorando.
essa família que está dividida, em breve estará aqui unida na tua presença. Agora, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego aos pés da cruz a minha família, eu entrego aos pés da cruz os problemas da minha família, e eu creio, a minha família será bendita. Prepare o seu copo com água, o nosso já está aqui ao pé da cruz, pronto. E daqui a pouquinho vamos dobrar aqui os joelhos em oração pela sua família. Manda aqui pra gente o seu nome, o nome da família, via QR Code que está aqui embaixo, que nós vamos incluir aqui no momento de oração. Essa reunião de domingo que nós realizamos, domingo às 9h30 da manhã, nós chamamos de concentração de fé e milagres, onde fazemos oração pela família, pais, filhos, casais. Oramos também pedindo a Deus a proteção, meditamos na palavra, buscamos o Espírito Santo. É uma reunião completa. E tem um momento dessa reunião que nós fazemos com a água consagrada do tratamento espiritual para cura. Jesus disse que ele é a água da vida. Existem relatos bíblicos de cura com a água. E nós, baseado no que diz na Bíblia, temos consagrado a água e entregamos para as pessoas que têm um problema de saúde. Eu vou lhe mostrar agora alguns resultados de mulheres que apelaram para a fé, usando a água do tratamento. Olha só esses resultados. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ludmila. Quem que tinha problema de saúde? Você? Eu tinha Qual problema? De saúde. Eu tinha cisto nos ovários. E quando eu fiz um exame de rotina, descobri que meus 2 ovários estavam comprometidos. Mas você não sentia dores? Eu sentia muitas dores. Então aí foi fazer exames e apareceu cistos. Sim, sentia muitas dores, eu tinha muito sangramento. E quando eu decidi fazer esses exames, eu descobri, para mim foi um choque, né? Porque tão nova eu descobri um problema assim. Só que aí eu parti para a fé. Falei, eu tenho um Deus tão grande, então eu não vou permitir que isso aconteça. Comecei a fazer uso da água do tratamento. Foi quando eu, na fé, pedindo para Deus, porque eu sei que Ele é o Deus vivo. E através da água, no domingo, eu parti mesmo com revolta. Me revoltei, eu não aceito. Muitas dores, muito sangramento, e eu não aceito isso para mim. E o médico tinha falado, você não vai poder mais ter filho, por causa desse cisto. Ou você faz uma cirurgia, ou você não vai ter mais filho. E aí eu falei, eu não aceito esse problema. Foi quando, no domingo, eu me revoltei, e com fé, usando a água do tratamento, eu senti, depois da oração, algo mexer dentro do meu ovário. E aí, naquele momento, eu falei, meu Deus, o Senhor me curou. E, depois disso, eu fui fazer outro exame. Aí veio uma resposta de Deus que eu nunca nem imaginei, que foi a gravidez. Mas, no momento, eu não me importei com a gravidez. Eu só perguntei assim para o médico. E o cisto que tinha no meu ovário, ele falou, não tem nada. Nada. Aquilo dali foi uma alegria tão grande que eu falei assim, meu Deus, o Senhor me curou. Foi o Senhor que me curou. O médico ficou me olhando assim, sem entender. Mas eu entendia porque Deus sabe. E, através da água e a minha fé, Deus me curou. E a maior prova, eis aqui, o meu menino Samuel. Você está de quantos meses? 6. 6 meses. Como é que está a gestação? Está fazendo acompanhamento? Sim. Não tem mais cistos? Não tem mais cistos. Ele está crescendo, desenvolvendo bem? Tudo bem, graças a Deus. Não Então, tem nenhum problema. É um menino, você já escolheu o nome? Samuel. Samuel. Daqui a pouco ele está correndo aqui na igreja. Exatamente. Tá ligado? Deus te abençoe, tá? Amém. Qual que é o seu nome? Ana Paula. E você, qual que foi o problema? Então, eu sofri um acidente de moto em 2018. E nesse acidente foi uma colisão com um carro. Então, formou um coágulo de sangue no cérebro. E fui para o hospital, fui para o Socorrão 2, Socorrão 1.
E lá o neurocirurgião detectou que não era necessário fazer cirurgia. Aí tomei os remédios, fui para casa. Quando cheguei em casa, acabei dando uma convulsão. Então, minha família ficou meio desesperada por não saber o motivo. Eles me levaram para a igreja, me levaram no altar. Naquele dia eu fiquei bem. Só que meses depois, comecei a sentir fortes dores de cabeça. Eu não conseguia fazer movimentos bruscos, não conseguia andar no sol. Tinha muita dificuldade por conta das dores intensas. Então, fui fazer novos exames para saber o motivo das dores. E lá, numa ressonância magnética, o médico detectou uma cicatriz no córtex, no cérebro. E essa cicatriz, ela ocasionaria problemas de epilepsia para o resto da vida. Por isso das convulsões, né? Isso, por isso as convulsões. E ele me passou receita azul para comprar o remédio controlado, me pediu para fazer novos exames para poder saber a dosagem certa do remédio. Eu saí do consultório em choque, porque foi uma notícia muito difícil. Só que eu não aceitei as palavras do médico. Eu creio no que Deus fala, que tudo é possível que crê. O remédio que ele lhe receitou era por um período ou para o resto da vida? Para o resto da vida. Era uso contínuo. Então, eu saí de lá e eu não aceitei, porque eu creio no que Deus fala, que tudo é possível que crê. E ao invés de tomar o medicamento que o médico passou, ao invés de fazer os exames, eu não fiz os exames, eu não comprei o medicamento e eu comecei a fazer o tratamento com a água. Então, ele me passou vários remédios para tomar e eu passei a tomar a água do tratamento no lugar do remédio. Você usava água como? Só bebia, orava? Eu tomava todos os dias. Todos os dias, determinada. Meu Deus, eu não aceito esse problema, porque eu vou glorificar o teu nome. Então, já faz 7 anos, desde o acidente até hoje, e eu nunca dei uma crise, nunca dei convulsão, não tenho mais dores de cabeça, consigo fazer todas as minhas atividades normais, sem sentir nada. Então, chegou a repetir o exame? Não cheguei a repetir o exame porque eu já criei no milagre. Então, não vi necessidade de eu fazer o exame novamente, porque eu já estou curada. Não teve mais sintoma nenhum? Não tive mais nenhum sintoma. Ela está curada mesmo, então. Deus curada. abençoe, tá? Continua na fé. Qual o nome da senhora? Kátia. Qual o problema que a senhora teve? Pastor, eu sofria com uma tontura. Era uma tontura constante que me impedia de fazer as minhas coisas, as minhas rotinas, fazer uma caminhada, de trabalhar, e me incomodava bastante. Mas era o quê? Do nada? Era do nada. Do nada vinha a tontura, e era a tontura mesmo, de eu chegar a sentar, não conseguir levantar. E quando ela não vinha, a minha cabeça o tempo todo ficava pesada, né, para me caminhar, para me fazer qualquer coisa. A senhora foi no médico? Sim, aí eu fui no médico. Primeiro no neurologista, graças a Deus não deu nada, e cada médico que eu ia me encaminhava para outra especialização, né? E nunca dava nada. Aí foi o momento que eu decidi usar a fé, porque eu já conhecia a água do tratamento, só que a gente não usa, às vezes, como água do milagre. E eu fiquei revoltada com a situação e falei com Deus, eu não aceito essa situação, porque eu estou com remédio na mão, né? Aí eu comecei a usar como um medicamento mesmo, tomando 3 vezes ao dia, e passava na minha cabeça. E foi passando gradativamente, que quando eu me espantei, eu fui procurar a tontura, cadê? Não desistia mais. Faz quanto tempo que a senhora não teve mais? Já está com uns 7 meses. 7 meses que não teve mais nada. Isso, já estou fazendo minhas caminhadas normal, atividade física, trabalhando, dirigindo, fazendo tudo normal, porque antes eu tinha medo de fazer tudo. Só queria andar acompanhada com medo de sentir. Hoje, graças a Deus, vida normal. Está curada? Curada. Continue usando a sua fé. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Amém. Todas elas, e a Kátia também está curada, não tem mais tontura, não tem mais aquele problema, consegue trabalhar. E se você também está assim, muito doente, tem um familiar enfermo, já não consegue trabalhar, ter uma vida normal, já tomou remédios, fez tratamentos e não resolveu, então apela para a fé, apela para Deus. Traz uma garrafinha com água, chega mais cedo, 9 da manhã, na entrada do templo, as pessoas já vão chegando mais cedo, recebendo a água, e às 9h30 em ponto, começa a grande concentração de fé e milagres, para cura, para transformação do interior, bênção para a família, uma reunião completa. Inclusive, nesse domingo, Dia Internacional das Mulheres, estaremos aí fazendo uma oração especial e atendimento para todas as mulheres. Será o domingo da cura interior da mulher. Quem sabe você é uma mulher que tem aí um trauma, carrega complexos, foi vítima de algum tipo de agressão
física, moral, sexual, patrimonial, e você carrega dentro de si aí muita tristeza, muita angústia de não conseguir seguir em frente com a sua vida. O Senhor Jesus curou tantas mulheres. Se você vier, Ele também vai curar o seu interior. Teremos atendimento com mulheres, esposas de pastores, mulheres preparadas, maduras, que estarão aqui atendendo antes da concentração de Fé e Milagres. Chega cedo, às 8h30, 9h. A reunião começa às 9h30. Se você vier mais cedo, teremos aqui várias mulheres para lhe ouvir, para lhe aconselhar e orar por você. Você que precisa desabafar, conversar, vem nesse domingo. Será um dia especial de oração e atendimento gratuito para todas as mulheres. É aqui no centro de São Luís, na rua Oswaldo Cruz, no número 1600. Eu vou ao intervalo, prepare o copo com água, já voltamos para orar. Você é forte para todos, mas por dentro está exausta. Carrega palavras que machucaram e feridas que não aparecem, mas que ainda doem todos os dias. O Dia Internacional da Mulher se aproxima. Mas como celebrar um dia se essa dor ainda consome todos os seus dias? Está na hora de dar um basta nessa dor, seja ela qual for. Domingo, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A cura interior da mulher. Às 7, 9h30 e 18h. Na rua Oswaldo Cruz, 1600, Centro, Canto da Fabril. Acesse universal.org/localizar e encontre o mais próximo. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos ao pé da cruz por todas as famílias, por essa família que está sofrendo a dor do luto, a dor da perda de um ente querido. Como seguir em frente agora? Fortalece, meu Pai. Consola essa mãe. Eu oro agora junto com essa avó que está criando os netos, junto com os trabalhadores que estão enfrentando tanta dificuldade. Abençoa cada um que enviou aqui os nomes. Essa pessoa que está doente em casa, já tomou remédios e não resolve. Essa mãe que já deu conselhos para esse filho, mas ele está cada vez pior, mais distante, revoltado. Nós colocamos ao pé da cruz pela fé os problemas, as dores, o sofrimento dessa família. O Senhor venceu tudo na cruz. Então dá vitória para essa pessoa que tem apelado para a fé, tem confiado, orado. Consagre esse copo com água, que essa água seja ungida como remédio para trazer saúde e forças. Abençoe e consagra esse frasquinho com azeite que estaremos dando para todas as pessoas que virão nessa Sexta-feira Santa para usarem a fé com o azeite consagrado. Nós abençoamos toda a família e que aonde entre agora a oração, entre pais, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê aí, diga amém e graças a Deus. Beba com fé o seu copo com água. Graças a Deus. Creia que Deus está aí com você, lhe abençoando, lhe ajudando, e Ele vai mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Tem jeito para esse problema. Agora Ele não pode fazer a sua parte, que é se levantar e vir. Vem para cá, se unir aqui a essa multidão que tem participado todos os domingos às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe a sua família e até lá.